O texto diz, no versículo 19, que Deus fez com que Noé e sua esposa, e não somente Noé e sua esposa, mas outros casais também, mais 3 casais, os filhos de Noé e suas esposas, entrassem na arca. E além disso, o versículo 19 fala que de todos os tipos de seres viventes, 2 de cada espécie, todos deveriam entrar na arca, e eles deveriam entrar em pares, como casais. Por que Deus faz isso? Por que Deus diz que eles deveriam entrar como casais? É muito simples. Deus queria preservar a continuidade tanto da raça humana como desses animais através da procriação. E aqui, quando nós olhamos para isso, nós encontramos aqui, de forma presente, nesse pedacinho tão simples da Bíblia, nós encontramos presente aqui algo relacionado à sexualidade. E aquilo que a Bíblia ensina sobre a sexualidade, aquilo que a Bíblia mostra sobre a sexualidade, hoje em dia, tudo que ela diz sobre isso, tudo nós devemos ressaltar. Por que devemos ressaltar tudo que a Bíblia diz sobre sexualidade? Porque esse é um tema extremamente constante no discurso do homem moderno. O homem moderno se afastou tanto dos princípios mais elementares da palavra de Deus sobre a sexualidade, que hoje as pessoas estão discutindo se a criança pode ou não escolher o sexo que quer ter. Nós chegamos nesse ponto. Nós chegamos num ponto em que o debate, o diálogo, parece o debate ou o diálogo entre loucos, entre pessoas que perderam totalmente o juízo. E as pessoas estão discutindo isso, falando sobre isso, dizendo, olha, a criança, ela pode escolher o sexo que ela pode ter. Aos pouquinhos as pessoas vão se afastando de pequenos detalhes, de verdades elementares, de coisas básicas, de coisas simples da palavra de Deus, rejeitando aquelas verdades basilares, simples, infantis até da Bíblia. E quando elas vão se afastando disso, dessas verdades tão simples, elas começam a criar mentiras, que a princípio são pequenas, que a princípio parecem inofensivas, mas com o tempo elas vão crescendo, tomando formatos assustadores. Quando nós olhamos, nós estamos diante de propostas que nós não acreditamos serem reais. E descobrimos então pessoas dizendo, olha, você não pode dizer para o seu filho que ele é um homem, que ele é um menino ou que ele é uma menina. Isso é ele quem vai dizer isso quando ele crescer um pouco mais. Quando ele ou ela crescer um pouquinho mais, então ele ou ela vai decidir se é homem ou se é mulher. Mas é a criança que vai escolher isso. É uma opção dela, da própria criança. E essas coisas então vão sendo propostas a nós e nós vamos nos acostumando com essas ideias. Nós aprendemos acerca de médicos no exterior que estão autorizando, inclusive, crianças pequenas de 12 anos de idade a fazer cirurgia de mudança de sexo. Temos visto essas coisas acontecerem no nosso mundo. E por que isso acontece? Porque existem princípios elementares, princípios simples, basilares acerca da sexualidade que vão sendo abandonados. Então, quando nós olhamos para um texto como esse, o propósito de Deus ao agir como Ele agiu, nós encontramos de modo implícito e até de certa forma explícito, princípios explícitos, princípios relacionados à sexualidade. Um deles que nós podemos perceber aqui é que existe um limite de variedade de sexos. Qual é o limite que a palavra de Deus aponta? O limite de variedade de sexos. Simples. Nós olhamos para o texto e vemos aqui, tu e a tua mulher, teus filhos e as mulheres deles. E quando chegamos no versículo 19, ele diz, macho e fêmea. Não há na palavra de Deus um terceiro sexo. Não há na palavra de Deus um sexo intermediário, não. Existe macho e existe fêmea. Esse é o limite que a palavra de Deus, o limite de variedade que a palavra de Deus coloca na história da redenção, na história da salvação. Esse é o limite que ela estabelece.
Nós não podemos criar um terceiro tipo. Não podemos criar uma terceira letra. Tem X, Y, eu criar um Z. Ou coisa que o valha. Não, nós devemos observar um texto como esse e perceber. O Senhor estabelece esse limite de variedade, macho e fêmea. Não há um terceiro tipo. E mais, quando nós olhamos para esse texto e percebemos por que Deus agiu assim, por que Deus colocou casais na arca? Porque macho e fêmea, simples. Deus queria que a raça humana e os animais todos procriassem. Meus irmãos, se tivessem entrado na arca casais de homossexuais, esse planeta seria mais vazio do que Plutão. Não teria mais ninguém aqui. Nem gente, nem bicho, nada. Não haveria mais nada aqui. E isso mostra, quando nós vemos isso no texto, nós aprendemos que um dos objetivos da relação sexual é a procriação. É por isso, por não ter potencial de procriação, que uma relação sexual, ela não pode sequer ser chamada de relação sexual. Porque não existe um potencial de procriação. A relação sexual, ela exige a variedade, ela exige a diferença de sexos, macho e fêmea. Se não houver macho e fêmea, não há como construir um conceito de relação sexual. Não há relação sexual entre macho e macho. Não há relação sexual entre fêmea e fêmea. A relação sexual é um conceito que exige a variedade. Para que haja relação sexual é necessário macho e fêmea. Pode acontecer, pode haver carícias sexuais. Pode haver envolvimentos sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Nós temos visto isso no nosso mundo. Pode haver aberrações sexuais. Nós temos visto isso na nossa sociedade. Mas não pode haver relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. É por isso que não existe casamento homossexual. Porque o casamento se perfaz com a relação sexual. E dois homens não conseguem, não podem ter uma relação sexual. E além disso, a relação sexual tem que ter pelo menos o potencial de procriação. E pessoas do mesmo sexo não têm como realizar esse potencial de procriação. É claro, a Bíblia mostra que o propósito do sexo envolve o prazer. Em Provérbios, nós estudamos esse texto quando eu converso com os casais que estão prestes a se casar. Eu faço aconselhamento pré-matrimonial com noivos, pessoas que estão próximas do casamento, e nós falamos sobre esses assuntos, eventualmente nas nossas sessões de aconselhamento pré-nupcial. E um texto que é muito interessante, que mostra isso, existe um mito que fala que no cristianismo, sexo é só para procriação, para mais nada. Então, se o homem quer possuir a sua esposa, ele deve fazer isso só para engravidá-la, só. Ele não pode ter relações com ela com outro objetivo, para ter prazer, por exemplo. Mas nós não vemos isso na Escritura. Na Escritura não é só isso. Nós aprendemos na Bíblia, em Provérbios 5, por exemplo, versículo 18 e versículo 19, nós aprendemos que há um outro propósito para o sexo também, que é a nossa felicidade. O prazer sexual serve para a nossa felicidade também. Veja o que diz aqui em Provérbios 5, 18. A palavra de Deus diz assim: seja bendito o teu manancial, ou seja, a sua fonte de prazer e de satisfação, é a mulher, é a esposa. Seja bendito o teu manancial, a sua fonte de refrigério, de prazer, de satisfação. Ele usa uma linguagem figurada aqui para se referir à mulher. Ele prossegue: e alegra-te com a mulher da tua mocidade. E diz no versículo 19: corça de amores e gazela graciosa. E prossegue: saciem-te os seus seios em todo tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. O que esse texto mostra é que uma relação sexual deve promover a felicidade, o prazer do casal. Os casais cristãos, eles devem desfrutar disso. O marido crente deve promover isso.
A esposa crente deve promover isso. O casal maduro, espiritualmente maduro, o casal ajustado ali, que anda de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina, é um casal que é feliz na sua vida sexual, porque os dois promovem o prazer mútuo nessa área, e isso é correto. A Bíblia diz que tem que ser assim. A Bíblia diz que a esposa não deve se negar ao marido, diz que o marido não deve se negar à esposa, e o objetivo deles, entre outros objetivos, um dos objetivos é esse, é promover a felicidade, a alegria, o desfrute dos prazeres nesta vida que Deus nos dá. Nós aprendemos em 1 Coríntios 7:9 que isso nos protege, que o relacionamento sexual de um casal é algo que protege, que traz alívio. Veja o que diz 1 Coríntios 7:9. A palavra de Deus fala nesse texto, falando aos solteiros, dizendo o seguinte aos solteiros: caso, porém, não se dominem, os solteiros aí, muitas vezes dominados, né, pela lascívia, pelo desejo sexual, o texto diz, caso não se dominem, que se casem. Qual o objetivo aqui do casamento? É ter filhos? Não, é o desafogo da lascívia. O texto diz, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então nós aprendemos na palavra de Deus esses propósitos do sexo. E um deles, quando nós olhamos para Gênesis 6, um deles é a procriação. Então nós criamos a partir daqui, olhando para esses elementos todos, olhando para esses detalhes implícitos do texto, nós criamos um conceito de relação sexual. E isso é importante, um conceito de relação sexual, um conceito bíblico, teológico, cristão de relação sexual. E quando nós criamos esse conceito cristão de relação sexual, então nós podemos olhar para o mundo e dizer, isso que vocês dizem é errado. Isso que vocês dizem é envolto num discurso bonito, mas isso não pode ser defendido, isso não pode ser aceito, isso Deus reprova. Eu escrevi aqui um pequeno trechinho, diz assim, o trechinho que eu escrevi aqui fala assim, tudo isso, essas noções acerca da variedade sexual, as noções acerca da capacidade do potencial de procriação, tudo isso fornece elementos para a construção de um conceito de relação sexual. Para que essa relação exista, é preciso haver variedade, macho e fêmea, que possibilite o intercurso, e é preciso que exista potencial procriador, de acordo com o texto. Eles deveriam procriar e encher a terra. É por isso que o ato homossexual é uma distorção. Na verdade, o ato homossexual sequer é uma relação sexual. Não há relação sexual entre um homem e outro. O intercurso sexual é o ato sexual em seu sentido pleno. É o intercurso sexual, relação entre homem e mulher, sendo excluídas desse conceito as carícias íntimas e outras práticas sexuais que não envolvem o intercurso propriamente dito. Sem esse ato sexual pleno, ou seja, sem o real intercurso, não há relação sexual propriamente dita. Essa é uma das razões pelas quais é impossível que haja casamento entre pessoas do mesmo sexo. Parceiros nessas condições são capazes de trocar carícias ou praticar extravagâncias de ordem sexual, mas é impossível que realizem um intercurso sexual por razões físicas e inadequações orgânicas impostas pela própria natureza. Essa é uma das razões pelas quais não existe casamento gay, como é chamado aí fora. Para que haja casamento é necessário que haja acasalamento, e isso é impossível ocorrer entre pessoas do mesmo sexo. Então, quando olhamos para a palavra de Deus e extraímos esses pequenos conceitos basilares, elementares, nós podemos construir conceitos assim. E com conceitos assim em mente, nós podemos fazer frente ao mundo que nos cerca.